A minha fala, senhores e senhoras, ela vai tentar fazer refletir, algumas falas também ocorreram de manhã e nós não tivemos tempo, e que elas se repetem, no nosso modo de entender, com um equívoco muito grande do que nós poderíamos entender enquanto política pública. Primeiro, é um equívoco, viu, professora Patrícia, eu discordo da senhora, quando diz que uma conferência nacional, e eu ouvi isso em todas as audiências públicas, que uma conferência nacional, desmerecendo a todos que estavam ali, a todos os segmentos da educação, você dizer que uma ou duas ou três pessoas manipularam uma conferência. Duas ou três pessoas, professora, não se manipula conferência nenhuma em nenhum país do mundo. A conferência foi pautada por representações, e aí eu quero dizer que teve uma fala também equivocada do nosso presidente, Moisés de manhã, quando falou que as pessoas cegas não tinham sido convidadas à conferência, e eu queria dizer ao senhor que a escolha da delegação das conferências, elas são feitas nas conferências municipais e estaduais. Portanto, o MEC traça diretrizes, faz parte da organização, cada estado se organiza também em suas temáticas, que são escolhidas pelo ente federado União, e há os debates, e é lá, no chão dos municípios e dos estados, que são escolhidos os delegados. Portanto, não é o MEC que vai dizer se este ou aquele segmento faria parte de uma conferência nacional. Então, não se manipula uma ou duas pessoas uma conferência, porque isso aí é até um desagravo a uma posição política muito maior, pautada em discussões estaduais e municipais, que lá tiraram proposições. Por exemplo, eu fui representante do meu estado na conferência estadual, e lá estavam os surdos, que apresentaram suas propostas. Só que elas foram apresentadas, elas não ganharam em plenário. É natural, isso aí sim é um princípio democrático. Não é princípio autoritário. As propostas que foram colocadas na perspectiva da escola especial não passaram na conferência estadual do estado do Rio Grande do Norte, como não passou na conferência nacional. Então, reduzir uma conferência é a primeira vez que eu estou vendo na minha vida. Você reduzir uma conferência, porque não passou uma proposição de escola especial, como uma violação ou uma manipulação, porque é a gente desacreditar nos representantes que foram eleitos nos estados e nos municípios. Depois, eu vi também de manhã uma fala em relação a escolas preparadas, que inclusive o professor Emiliano faz referência a isso, e o nosso presidente do CONAD também falou em preparadas. Ninguém prepara a escola, senão na construção dela, participando do chão dela, respeitando as instâncias que lá estão presentes, como seus professores, como os pais, como os conselhos escolares. Uma gestão democrática, ela é pautada nesses princípios, onde lá existe representação. Então, como preparar uma escola, se não na construção diária, não acabada, sem preceitos filosóficos ou acadêmicos que fechem de uma vez por toda com conceitos, porque esses conceitos foram e carregaram durante séculos. As coisas mudam, o tempo passa. E novos paradigmas, que aqui nós tivemos condições de manhã de conversar, eles foram calcados em todos os marcos, inclusive vou me deter aos pedagógicos, de que uma educação inclusiva, se não, meus caros, eu divido com vocês, eu não sei mais o que é educação inclusiva. Os anos que estudei, como estudante e como professor da academia também, não sei mais o que é que estão falando de educação inclusiva. E eu levo aqui a reflexão de todos nós. Nós precisamos definir, até numa possibilidade que foi aberta pela nossa diretora, de discutir isso, de compor um grupo, como foi colocado aqui pelo procurador, muito lucidamente, e pelo colega lá, que eu esqueço o seu nome, professor, onde colocou que não era díspare, apenas era uma questão conceitual,
de se ver o que era ou não uma escola inclusiva, o que era ou não uma escola bilíngue, o que é ou não educação inclusiva. Antes de qualquer coisa, precisa refletir o que é isto. Que definição? Qual é o olhar que nós estamos tendo para uma definição que está aí, no nosso maior marco, que é a convenção. Eu admiro quando eu vejo instâncias sociais e políticas quererem questionar o que é hoje parte de uma emenda constitucional. Eu fico admirado quando o conceito, quando se pergunta o que é educação inclusiva, e hoje aqui pela manhã quero fazer uma reflexão também. Não entendi muito quando a própria representante do FENES fez uma diferença da questão da minoria linguística e de pessoa com deficiência. Porque também eu quero que reflitamos. As pessoas surdas são ou não pessoas com deficiência? As pessoas surdas são só minorias linguísticas? Ou elas fazem parte de um arcabouço maior que é a educação? Ou elas são pessoas? Porque aí tem uma outra reflexão. O que é que nós estamos definindo como cultura? E aí nós não podemos estar definindo como cultura, senão numa visão antropológica. Não é uma visão para definir uma cultura apenas calcada numa minoria linguística. Porque assim, eu ia fazer aqui um comparativo, nós íamos ter uma identidade aleijada, ou torta, ou deficiência física, a partir da minha enquanto pessoa. E aí eu ia criar uma identidade, entre aspas, aleijada, dentro desse princípio de definição de cultura. Mas numa antropológica, cultura é toda manifestação humana, e você está no arcabouço, esse arcabouço, que eu estou me referindo, de pessoas que vivem em comunidade. Não é em comunidade X, Y, Z ou D. Que nós temos. Mas não para definir um público-alvo de educação. É isso que se tem que refletir. Não para definir um público-alvo. Não para recortar dessa forma. Esse é um aspecto. Um outro, que já foi respondido, eu não vi em documento nenhum que o MEC iria fechar escolas, ou que fechou escolas. O que se colocou foi uma redefinição, um novo referencial das políticas públicas de educação, voltadas para atender o que os marcos legais dizem, numa perspectiva da educação inclusiva, onde as organizações que têm expertise para o atendimento educacional especializado, porque já fazem, foram convidadas, tiveram nas instâncias de discussão, como dirigente estadual de educação especial do Estado do Rio Grande do Norte, eu estive aqui, vi várias vezes a FENES, vi várias vezes todos os organismos, representação da APAI, todos eles ligados à questão educacional. Talvez, naquele momento, não tenha tido a participação de movimentos sociais, que aí é outra leitura. É outro momento. Mas as instâncias educacionais que cabiam traçar a política educacional do Brasil, eu posso lhes afirmar que o MEC convidou e discutiu com essas instâncias. Convidou e discutiu com essas instâncias, inclusive com a FENES. Então, cai por terra essa história de que o MEC não teve nas discussões a participação dos segmentos. A luta, eu vou concluir, não é apenas do MEC. O MEC não pode ser visto, porque a gente está com um tratamento respeitoso, sem emocionalismo, não pode ser vista apenas como a responsabilidade dela a busca, o desafio de fortalecer a escola pública. É como se hoje a pedra jogada sobre o fortalecimento público, a gente jogasse pedra no SUS, porque ele não funciona. Jogássemos pedras nas proteções sociais, que temos aí, porque o homem não é autônomo. Jogássemos pedra em todo o processo de inclusão que as políticas públicas hoje dizem. E não somos nós, não. Nós temos um relatório a prestar internacionalmente. Isso não é coisa restrita de uma política do MEC, porque ele quis assim. Mas que foi discutido, que foi ampliado, que foi gestado de uma forma internacional. Então a responsabilidade
por essa escola pública é nossa, minha gente. É de todos nós, aqui que estamos juntos. A busca pela educação inclusiva é também nossa. Agora, criticar sem apresentar dados. Fazer análise sobre as suas fraquezas do sistema público sem uma análise concreta. É desmerecer a coisa pública. Dizer que nas falas, às vezes eu tenho a impressão que nós não temos programas, não temos ações. Fazer determinadas críticas sem reconhecer os avanços que fizemos juntos, também é demais. É desconhecer a própria história de todos nós presentes na educação. Porque esse fortalecimento é nosso. Não é desmerecendo a educação pública regular que nós vamos dizer, na nossa reflexão, que o sistema das escolas especiais é um céu. Porque nós temos céu e inferno em todas as duas modalidades. Nós temos escolas especiais excelentes, como temos ruins. Nós temos o sistema público de avaliação, que o procurador falou de manhã, também escolas muito boas. Nós temos também exemplos de escolas de educação inclusiva muito boas. Nós temos um prêmio de experiências educacionais inclusivas que nos apresentam isto.